Então, hoje o intestino, além dele ser o segundo cérebro, né, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, ele é considerado um dos principais órgãos, não só mantenedores, mas também ativadores do sistema imune. Então, isso é muito, muito bacana e muito importante, né? Porque se a gente pensar no tamanho e na proporção de um intestino de um bovino, tem muita célula de defesa ali dentro, né? Tem muita bactéria, mas também tem muita célula de defesa. Olá pessoal, Thiago Bernardes do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumen Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smart-Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Olá pessoal, Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Estamos iniciando aqui o nosso terceiro bloco e estou muito feliz por isso, que a gente vem dando andamento aí num sistema didático. No primeiro bloco nós falamos sobre os nutrientes na nutrição de ruminantes, no segundo nós falamos sobre o sistema digestório, tivemos foco aí no rumen, né? Tivemos 4 episódios do sistema digestório e hoje nós estamos iniciando o terceiro bloco, onde nós vamos falar sobre a importância do intestino em ruminantes. Esse é um assunto que vem ganhando espaço, esse é um assunto que já vem sendo muito conversado, principalmente por nós humanos, a importância que a saúde intestinal tem na saúde humana. Também tem sido trabalhado na área de monogástricos e nos últimos anos tem criado aí uma expectativa de qual a sua importância para os ruminantes. E aí, com muito prazer, eu trago aqui a doutora Carla Vasconcelos, que vai ser a primeira entrevistada sobre esse assunto. Carla, por favor, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. E gostaria que você falasse aí um pouquinho da sua formação, quem é a Carla, para os nossos ouvintes. Obrigada, Thiago. Agradeço desde já a todos que vão estar nos ouvindo, né? E agradeço o convite e a lembrança do meu nome. Bom, a Carla hoje é médica veterinária. Eu sou formada aqui na Unesp Botucatu e fiz o mestrado pela Unesp Jaboticabal com a qualidade do leite, né? Com o professor Nader. E fiz o meu doutorado na Faculdade de Medicina, aqui na Unesp Botucatu, trabalhando com doenças infecciosas, né? Foi onde eu aprendi e acho que onde eu desenvolvi o gosto pela imunologia, né? Foi dentro da medicina humana. E hoje estou à frente, né, como sócia proprietária do Laboratório Vida Vet e da Innovate Science, que são empresas voltadas para o diagnóstico animal, tanto para pequenos animais, mas como carro-chefe a parte de bovinocultura de leite. Então eu estou aí há mais ou menos, tenho 30 anos de formada e estou há 23 anos trabalhando com mastite, né, e com qualidade do leite. E esse assunto que você trouxe para a gente discutir hoje é um assunto que eu gosto muito, né, porque envolve a imunologia e também novidades aí sobre como funciona, né, o corpo da vaca de uma forma geral. O campo avançou muito, mas tem um detalhe que permanece o mesmo. A tortuga sempre esteve lá. Uma referência em nutrição animal com soluções que sustentam o desenvolvimento de fazendas em toda a América Latina há gerações. Sustentabilidade e conhecimento são os componentes de todas as fórmulas Tortuga. É por isso que onde você encontra qualidade, tecnologia e produtividade, lá está a Tortuga. Acesse dsm.com/tortuga para saber mais. Legal, ótimo.
Bom, vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto aí. Então, nós vamos abordar, né, saúde intestinal, a importância do intestino, que obviamente quando a gente fala de ruminantes, o rumen até hoje, né, falando de todo o seu trato gastrointestinal, obviamente foi o compartimento mais investigado, mais estudado ao longo da história da nutrição de ruminantes, da nutrição e da saúde, né? E, conforme eu disse no início, a saúde intestinal, a gente começou a olhar mais para o intestino, inclusive nós temos até novidades, né, ao longo desse capítulo nosso aqui, acho que você vai esclarecer bastante sobre isso. E você citou aqui, durante a sua apresentação, o termo imunologia, ou seja, saúde intestinal, barreira intestinal, ela é a primeira etapa do sistema imunológico. Eu queria que você desse essa primeira abordagem para a gente, fizesse essa introdução aí dessa importância. A gente é acostumado, né, ao conceito que a gente traz da academia, que todo o sistema imune ele é desenvolvido ou na medula ou nos órgãos linfóides, como linfonodos, né, o animal quando jovem no timo. E hoje já se sabe que, na verdade, o intestino, né, a mucosa intestinal, a lâmina própria intestinal, é o que compõe 75% a 80% das células inflamatórias e imunes que regem, né, toda essa defesa do corpo humano e que agora está sendo também direcionados os estudos para o organismo animal. Então, hoje o intestino, além dele ser o segundo cérebro, né, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, ele é considerado um dos principais órgãos, não só mantenedores, mas também ativadores do sistema imune. Então, isso é muito, muito bacana e muito importante, né? Porque se a gente pensar no tamanho e na proporção de um intestino de um bovino, tem muita célula de defesa ali dentro, né? Tem muita bactéria, mas também tem muita célula de defesa. Bom, os pesquisadores, principalmente os estrangeiros, né, Carla? O assunto, obviamente, vai derivando da Europa e da América do Norte aqui, começaram a falar sobre isso, a discutir sobre isso, né? E, obviamente, tudo isso aconteceu porque os ruminantes começaram a ser desafiados, né? Tanto um bovino numa condição de confinamento, tanto uma vaca de alta produção recebendo as suas dietas, eles começaram a receber mais concentrado, e isso vai contra o seu sistema evolutivo, né? Já que os ruminantes evoluíram consumindo mais fibra e menos concentrado, ou às vezes quase nada de concentrado, e obviamente nós começamos a introduzir mais concentrado, né? E aí parece que a nutrição, então, é o starter, né, dessa questão voltada para a saúde intestinal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas relações de como a alimentação, né, tem uma influência direta na sua saúde intestinal e qual que é o desenrolar, né, desses processos. Hoje o que as pessoas trazem para nós, né, os estudiosos da parte da nutrição associado ao estresse, é que tudo que desafia a parte da celularidade na forma de estresse oxidativo, né, e o estresse oxidativo a gente pode ter ele desencadeado por vários fatores, uma acidose, né, uma cetose, uma inflamação por período de transição, desbalanço nutricional, tudo que causa um estresse oxidativo provoca algum grau de inflamação. E o intestino, a membrana do intestino, por ser muito permeável, é a que mais sofre com o processo do estresse oxidativo, né? E toda vez que a gente tem essa lesão celular no intestino, se forma o que a gente conhece como leaky gut, ou aumento da permeabilidade intestinal. Então, às vezes começa com uma acidose ruminal, culmina com uma acidose intestinal, e aí a gente evolui para uma acidose lática, e aí o estresse oxidativo só vai ganhando corpo, né, ganhando forma, lesionando célula, promovendo a inflamação. E a hora que promove essa inflamação, ela não fica restrita só ao ambiente do intestino, só às vilosidades intestinais. E esse é o grande pulo do gato, é isso que eles estão descobrindo hoje, que a inflamação no intestino, ela começa a se disseminar para o resto do organismo animal, principalmente pelo leaky gut, ou seja, pelo aumento dessa permeabilidade intestinal. Mas não é só a nutrição é um dos fatores,
mas a gente tem também correlacionado o estresse térmico, né? O próprio processo inflamatório do período de transição, né? O próprio processo inflamatório do parto, tudo isso colabora, né, vamos dizer assim, no mesmo sentido que um desbalanço nutricional, principalmente com aumento aí da parte de grãos, igual você falou, né? Do consumo maior. Ok, ótimo. Não, bem lembrado. A gente até ia citar isso, você até já se adiantou e colocou, ou seja, todos os fatores que causam algum tipo de estresse, vindo ele da nutrição, né, vindo ele da temperatura, por exemplo, é uma coisa que a gente tem discutido muito em bovino de corte, né, as próprias fases fisiológicas que uma vaca passa, até mesmo recria, né, o bezerro, etc. e tal, ou seja, são fatores que são desencadeadores, né, dessa questão de manutenção ou não da saúde intestinal, certo? E aí, Carla, eu queria que você falasse assim, ó, o intestino, vamos dizer assim, do ruminante, ele tem lá o intestino delgado, ele tem o intestino grosso, ele tem as suas diferentes partes. E fala um pouquinho para a gente, em qual parte especificamente desse intestino que é a mais sensível, aonde é nele todo, existe um componente onde nós precisamos prestar um pouco mais de atenção. Esse termo leaky gut, né, que a gente adquiriu aí da língua inglesa, né, que é, como você disse, é como se fosse um vazamento intestinal, né? Fala um pouquinho para a gente onde que isso especificamente ocorre. Tá. Ao que indica, nos trabalhos que a gente tem, nós temos poucos trabalhos envolvendo esse assunto nos bovinos. O doutor, professor Lance Baumgart, né, ele traz muito isso, acho que é um dos que mais estuda essa parte do leaky gut ou do aumento da permeabilidade intestinal. Nos humanos, a gente já tem uma literatura mais robusta, né, mais vasta, porque já se estuda há bastante tempo. Normalmente, tá? O que a literatura dos bovinos nos traz, normalmente é no delgado, em porções próximas às placas de Peyer, tá? Que é onde são os centros linfóides do intestino. O grosso menos, o delgado mais, mas não tem uma região específica, pelo menos até onde eu sigo na literatura, uma região específica. E uma forma, assim, talvez fácil do pessoal entender, para a gente começar a traduzir isso, vamos dizer assim, de uma maneira mais palpável, é a gente fazer essa linha de raciocínio a partir do estresse térmico. Não sei se a gente pode falar Sim, dessa claro. maneira. Tá. Então, vamos pensar assim. Quando a gente passa calor, né, o que acontece? Normalmente a gente transpira. E a gente transpira para ter a troca gasosa e equilibrar de novo toda a parte térmica, né? Entrar no regulatório. E para isso acontecer, para essa transpiração acontecer, tem que haver uma vasodilatação periférica, né, da periferia. Com a vasodilatação tem troca de calor e se equilibra a homeostasia térmica. Mas toda vez que tem vasodilatação periférica, tem que ter vasoconstrição interna, senão o ser colapsa, né? O animal colapsa, a gente colapsa. E pensa assim, o intestino é o maior órgão do animal, da vaca, né? Se a vaca passa calor e ela precisa fazer vasodilatação periférica, consequentemente ela vai fazer vasoconstrição interna. E o órgão que vai ser mais afetado pela própria área de superfície é o intestino. Então, fazendo vasoconstrição em veias capilares intestinais, segue menos oxigênio para as células das vilosidades intestinais. Então, elas recebendo menos oxigênio, elas começam a entrar em alteração fisiológica. E aí, aquelas células que são grudadinhas, né, do intestino, uma grudadinha na outra, elas começam a se afastar e formar como se fossem microporos, que é o leaky gut. E é através desses microporos que começa a translocar bactérias, endotoxinas, né, que é o LPS, a principal endotoxina que transloca do intestino, e também metabólitos tóxicos, metabólitos de inflamação. Isso simplesmente para a vaca conseguir fazer uma homeostasia, porque ela está passando calor. Então, o estresse térmico mantém a vaca inflamada, mesmo que a gente não perceba, simplesmente porque faz o leaky gut, por conta desse processo de readequação vascular, né? E a partir daí a gente pode depois conversar um pouquinho mais quais as consequências desse extravasamento, né, para o corpo do animal. Certo. Ou seja, a inflamação ela pode existir em diversas magnitudes, né? Exato.
ela pode existir desde uma magnitude pequena, onde não teria consequências, vamos dizer assim, mais graves para o animal, ou poderia ter uma consequência, uma magnitude maior, onde poderia desenrolar, inclusive, uma inflamação, né? Uma inflamação mais séria, que é justamente quando a gente diz que o intestino está inflamado, né? Isso. E quando o intestino está inflamado, ocorre, inclusive, um sistema de uso compensatório da glicose, né, Carla? Queria que você explicasse um pouco sobre isso. Ou seja, o sistema imune começa, entre aspas, roubar a glicose para poder resolver aquele problema que está acontecendo da inflamação, e com isso começa a afetar, obviamente, o sistema produtivo, que é o interesse nosso, né? Que no lugar de corte seria o ganho de peso, na vaca seria a produção de leite, né? Exatamente. Para o bezerro seria o crescimento, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do desenvolvimento do leaky gut, das inflamações e as consequências negativas que isso teria. Isso. Todas as vezes que tem um processo inflamatório, a gente tem um gasto energético para manter o processo inflamatório ativo, né? Para as células inflamatórias, que são as células imunes, poderem fazer os seus reconhecimentos, apresentação de antígeno, etc. E isso envolve um gasto de glicose, né? Se a gente pensar na vaca de leite, a glicose é a precursora da lactose, né, que faz o leite. Então, se a vaca está direcionando a glicose para manter um sistema inflamatório acionado, né, ativado, ela tem menos glicose disponível para a formação do leite. Então, essa é uma correlação direta, né, que a academia faz para as vacas de leite. E aí a gente pode transbordar isso para todas as outras espécies, né, e para todos as outras categorias. Então, glicose e cálcio são muito usados em qualquer ativação ou manutenção de processos inflamatórios. E é muito interessante, Tiago, porque eles colocam que o leaky gut ele é mais presente ou mais visível em animais com inflamação crônica, mesmo subclínica, tá? Às vezes ela é subclínica, silenciosa, mas ela é crônica. Então, isso faz com que o animal fique inflamado subclinicamente, então a gente não percebe. Talvez as pessoas que trabalhem com bem-estar animal consigam ter essa visão pelo comportamento do animal, mas a maioria de nós não consegue perceber isso. E essa inflamação subclínica e crônica é que começa a causar todos os outros prejuízos, né, para os outros sistemas do corpo animal. Legal. Ou seja, saúde intestinal é algo silencioso, né? E que talvez quando a gente vai acudir, o processo já está ocorrendo já há um longo período de tempo, né? Exatamente. Acho que daqui para frente, acho que nós temos que começar a criar mecanismos de reconhecimento, talvez você citou aqui como o bem-estar animal, né? A gente, por exemplo, vou falar do gado de corte, que tem um pouco mais de similaridade, tem protocolos de avaliação do bem-estar, né? Então talvez a gente pode perceber, o animal não manifestou isso, e às vezes num grupo de animal você nem vai perceber isso, né? Porque assim, se você tem uma baia individual, às vezes você pode ver o consumo, qualquer coisa dessa natureza, mas se você tem um grupo de animais, às vezes é complexo, né? Na vaca talvez a gente poderia perceber pela produção de leite, né? Uhum. Mas talvez assim, o intestino está inflamado, mas ainda não chegou ao grau de afetar a sua produção, afetar primeiro o seu consumo, depois a sua produção de leite, né? Essa é uma linha interessante, porque o professor Lenz, ele fala assim, que quando se pensa em cetose, né, ele coloca a cetose como uma consequência e não como uma causa. E eu achei muito bacana quando ele colocou isso nos Novos Enfoques, que ele trouxe assim a informação. A vaca entra no estado cetótico porque ela come menos ou ela tem uma alteração na ingesta porque ela está inflamada, e não o inverso. A maioria de nós pensa assim, a cetose vai inflamar a vaca, né, por conta de todos os metabólitos, né, e aí vai provocar o leaky gut, que vai fazer a roda girar sempre nesse sentido. E ele trouxe justamente a opinião inversa. Ele falou assim, não, a vaca se torna cetótica porque ela já está inflamada. E na maioria das vezes ela já está inflamada porque ela passou calor. Então o estresse térmico desencadeia uma inflamação no intestino, que desencadeia uma inflamação generalizada no corpo do animal, e isso diminui a ingesta, a vaca entra na cetose e aí o ciclo se perpetua. E eu acho que faz bastante sentido isso que ele
que ele traz para nós, né? Porque se a inflamação, às vezes, já está acontecendo de forma silenciosa, né, subclínica, e a gente não percebe, qual animal hoje que não passa calor no Brasil, né? Então, eu acho que faz bastante sentido o estudo dele. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da cadeia produtiva e quando que isso, assim, nós já conceituamos e demos um pouquinho do cenário do o que é saúde intestinal, o que pode causar isso, né? Vamos pegando um pouquinho do cenário produtivo, né? E o leite é mais a sua área, vamos falar aqui sobre ele. Então, nós temos aí desde o nascimento, vamos pegar o nascimento, né? A criação desse bezerro, a manutenção dessa novilha dentro da fazenda, e depois essa novilha futuramente virando aí uma vaca produtiva, né? Porque quem está nos ouvindo aqui agora, e esse é um assunto novo, vai falar, poxa vida, nunca dei importância, um assunto aí de saúde intestinal, mas as pessoas que vão pensar assim, quando que isso pode acontecer, em que fase da vida do animal que isso pode acontecer, né? Obviamente pode acontecer ao longo de toda a sua vida, mas obviamente há períodos um pouco mais específicos em que a gente pode prestar um pouco mais de atenção e de repente criar mecanismos, por exemplo, né, como resfriamento, nutrição e outros detalhes da vida do animal. Então assim, desde o bezerro aí, Carla, até a vida produtiva, né, dessa novilha e vaca, em que momentos do produção de leite que a gente deveria, então, prestar um pouco mais atenção com saúde intestinal? Tá. Eu sempre gosto, Thiago, de desenvolver na minha mentalidade o que eu chamo da visão holística, né? Hoje eu não coloco mais as coisas igual eu fazia anos atrás em caixinhas, né? Isso aqui é só do nutricionista, isso aqui é só do bezerreiro, isso aqui é só da reprodução, isso é só da qualidade do leite. Hoje, para mim, se a gente não mesclar tudo e todo mundo não entrar junto nessa seara da produção de leite, a gente não vai sair do lugar, nós vamos continuar pensando igual 10, 15 anos atrás. E essa visão macro, né, que é essa visão holística, passa pelo entendimento da saúde intestinal. Então, vamos pensar assim, a bezerra, quando ela nasce, ela é desafiada na formação do microbioma, né, da microbiota intestinal, durante os seus primeiros dias de vida, né? E essa formação da microbiota, ela é extremamente importante porque vai garantir depois, na sua linha do tempo, que o seu intestino esteja saudável. A gente sabe hoje que quando existe a disbiose, acho que depois vai ter algumas pessoas conversando sobre isso, né? Mas só para pontuar, todas as vezes que existe um problema de disbiose, o que é a disbiose? É o desequilíbrio entre a flora natural, bacteriana, fúngica, viral, né? De uma população, de um órgão. Toda vez que tem esse desequilíbrio, normalmente essa flora natural comensal, ela é substituída por uma flora patogênica, né? Que aí é onde tem os problemas de diarreia nas bezerras, né? É onde começa essa competição desigual. Então, a bezerra, se não tem uma boa microbiota intestinal, desde o nascer até a desmama, ela é muito mais suscetível a ter quadros de diarreia por Cryptosporidium, por rotavírus, por coronavírus, salmonella, E. coli, Escherichia, né? Todos os agentes infecciosos que são comuns causadores de diarreia. Quando ela tem a microbiota do intestino equilibrada, né, existe uma competição saudável entre o desafio ambiental, né, porque diarreia em bezerro é fecal oral, então existe uma competição mais próxima, vamos dizer assim, da igualdade entre os lactobacilos, bífidos, todas as bactérias que fazem parte da microbiota natural da bezerra, quando entra em contato com um desafio ambiental, né? Então já começa aí do comecinho. É a mesma coisa que a gente vê na medicina humana, na mãe que amamenta com a mãe que não amamenta, né? Então na medicina humana isso já é melhor estudado, essa transferência das bactérias boas, vamos dizer assim, do intestino para o recém-nascido através do leite materno. Mas, Carla, passa a bactéria inteira, né? Sai bactéria inteira do intestino, transloca para o leite, como é que é isso, né? Então, assim, pode-se ter transferência de bactérias inteiras, pode-se ter, que é o mais frequente, transferência de metabólitos, né? De mRNA, né? Precursores de bactérias saudáveis. Então,
a mãe vai formando, vai ajudando a formar a microbiota do recém-nascido, e com o bezerro é a mesma coisa. Então, essa faixa etária, né, do bezerro, desde o nascimento até a desmama, é extremamente importante para popular o intestino de uma forma robusta, né, para que ele sofra menos depois com relação às doenças infecciosas. E depois, onde eu veria um problema também para a gente pensar, é no período de transição, né? Que já é um período delicado para a vaca, né? Ok, desculpa, Carla, só te interromper um pouquinho, antes da gente chegar lá na transição. Então, tá aí a importância, novamente, de se falar em colostro, né? Muito, muito. Ou seja, o mesmo exemplo que você deu nós humanos, né? Da amamentação que a mãe faz com a criança, né? Da amamentação diretamente no peito da mãe, né? Ou seja, tomar o leite materno realmente. Ou seja, a importância do bezerro mamar o colostro, correto? É extremamente importante. Não é só pela imunoglobulina. Sim. É também pela formação do microbioma. Do microbioma, isso, exatamente. Sem falar, obviamente, naquilo que a gente tinha falado anteriormente, de toda a questão de bem-estar dessa bezerra e de estrutura, enfim, de várias outras coisas que são outras áreas, mas que estão relacionadas com o bem-estar desse animal, né? Uma boa alimentação. Posso pegar um gancho, Tiago? Sim, claro, com certeza. Você falando do bem-estar, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre os eixos, mas hoje já se sabe que existem esse eixo, ou seja, eles chamam de crosstalk, que é uma informação cruzada entre as mucosas, né? E existe o eixo intestino-cérebro nos seres humanos. Nos animais está começando a ser estudado agora, mas é muito interessante porque envolve o bem-estar, nos seres humanos envolve a depressão, envolve doenças psicossomáticas, né? E como nós estamos estudando muito agora, graças a Deus, né, toda essa parte aí do bem-estar animal, esse eixo intestino-cérebro, eu acredito que ele vai também se configurar nos animais de produção, né? Por quê? As bactérias boas, comensais, naturais, que fazem parte do microbioma, né, intestinal e da microbiota intestinal dos bovinos, os bacilos, bífidos, etc., eles são precursores, ou seja, eles são produtores de GABA e de serotonina, né? O GABA diminui toda aquela atividade excessiva do estresse cerebral e a serotonina traz toda a compensação positiva. Então, uma mucosa inflamada tem menos microbiota natural, consequentemente tem menor produção de GABA e de serotonina. Então, você deixa o animal muito mais suscetível a estresse, né? A resposta ao estresse, melhor falando, do que um animal que não tem inflamação intestinal. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente vai colher muito fruto quando a gente se aprofundar, né? Quando os pesquisadores se aprofundarem nesse estudo desse eixo intestino-cérebro nos animais de produção. Legal, eu vou pegar um gancho aqui na sua fala também. Recentemente nós fizemos um experimento aqui, né? Não era com esse propósito, obviamente, foi uma variável lida, mas nós fizemos uso, por exemplo, que vai ser um outro bloco onde a gente vai falar isso, de um probiótico, ou seja, de uma bactéria, entre aspas, benéfica, né? Que alterou, obviamente, a expressão de genes relacionados com produção de serotonina, né? E os animais responderam positivamente em relação a isso com outras variáveis produtivas, né? Então, enfim, novamente, não é um trabalho específico sobre isso, só que nós estamos começando, falando, nós fizemos, mas tem outros estudiosos aí começando nessa linha aí, né? Bom, mas vamos lá. Então, nós falamos aí da fase inicial, e aí o bezerro vai se transformar, a bezerra, nesse caso, vai se transformar na novilha. A novilha, acredito que não teria uma fase, obviamente, importante, manter, novamente, um bem-estar, nutrição, etc. e tal. Não teria nenhum desafio, né, Carla? Ou seja, não teria grandes desafios, e aí esse animal, então, vai se tornar produtivo, certo? Dentro aí da vaca produtiva, a transição seria um período em que nós temos que tomar cuidado, novamente, com a saúde intestinal? Eu acredito que seja o período mais gritante para a gente olhar, né? Não só para a nutrição, não só para a qualidade do leite, mas também pensando na inflamação. Porque a vaca, a hora que ela entra, né, no período de transição, né, seja 3 semanas antes do parto ou na semana pós-parto imediata,
ela entra num processo inflamatório fisiológico, né? Porque ela precisa desprender placenta, ela precisa aumentar a taxa de células circulantes, células inflamatórias circulantes, neutrófilos, macrófagos, né? E no pós-parto imediato, também com o início da produção de leite. Então, a gente tem, neste período, um aumento do uso, né, e da disponibilidade da glicose e do cálcio, que são extremamente importantes para que a vaca fique bem nesse período. Se a vaca está inflamada e se ela já veio inflamada para o período de transição, esse consumo é muito mais intenso e, consequentemente, muito mais desafiador vai ser o período de transição para a vaca. Então, é importante ela entrar bem no período de transição e sair bem do pós-parto. E se ela já vem inflamada, né, porque ela passa calor, porque ela tem desbalanço nutricional, ela não entra bem com o seu intestino no período de transição. E aí as coisas só vão complicando. Bom, então nós falamos até aqui da cadeia produtiva do leite. E no gado de corte, eu acho que nós temos duas fases que são consideradas importantes do ponto de vista de saúde intestinal, né? Que é a fase da desmama, né? Porque o bezerro no gado de corte tem o privilégio de viver com a sua mãe até o 6º, 7º mês, né? A não ser que tenha, obviamente, estresse térmico e outros fatores, mas assim, os pesquisadores têm colocado aí a fase da recria, da desmama, né? Precisa da saída, né? Da mudança da comunidade, ou seja, o bezerro está com a sua mãe, agora vai enfrentar uma nova comunidade com seus companheiros e companheiras, né? Ou seja, a recria tem sido ressaltada como um período de estresse, né? E a fase do confinamento, no caso, quando nós temos terminação, né, Carla? Em que os animais ficam, obviamente, fechados, uma densidade maior de animal, recebendo, obviamente, como nós dissemos no início, uma dieta mais energética, mais desafiadora, né? E que, obviamente, pode desencadear todos esses fatores que nós citamos até aqui, ok? Bom, caminhando, então, você até falou um pouquinho sobre isso. Uma das coisas mais interessantes que tem saído aí nos últimos tempos sobre saúde intestinal, né? Que até agora a gente falou do problema do leaky gut, da formação, né, de um intestino inflamado, as suas consequências negativas, né, metabólicas, usando mais glicose, usando cálcio, influenciando na produção do animal. Mas parece que a saúde intestinal tem alguma coisa a mais do que isso, né? Que seria a ligação do intestino com outras partes do corpo, não é isso? Você deu o exemplo aqui do intestino com o cérebro nos seres humanos. E em bovinos, o que nós temos até agora, onde os estudos estão começando, ou seja, qual é a ligação que a gente está tendo aí, pulmão, fígado, o que está sendo importante aí? Tá. Isso que eu acho bonito, sabe? Quando você traz essa pergunta, reforça essa visão mais ampliada, né, de nós técnicos, que a gente precisa começar a desenvolver isso com mais propriedade, para poder entender o sistema como um todo. Por mais que cada um estude uma parte da história, mas entender o sistema como um todo vai ser cada vez, vamos dizer assim, mais fundamental ainda do que nunca, porque está tudo interligado internamente, né? Tem um médico francês que ele fala assim, que o bom funcionamento de qualquer organismo vivo é quando ele trabalha no silêncio. Porque todas as vezes que a gente tem um desequilíbrio de qualquer órgão, esse órgão vai começar a fazer barulho, né? Então, quando está tudo quietinho, sinal de que as coisas estão funcionando como devem ser. E aí você pega assim, vou pegar o exemplo que mais eu trabalho, né, que é a parte da qualidade do leite, para tentar trazer um exemplo prático aqui para o pessoal entender o que são os eixos, né? Os eixos são as comunicações entre órgãos. Então, hoje a gente sabe que existe o eixo intestino-cérebro, que a gente falou um pouquinho, existe o eixo intestino-pulmão, que esse está um pouquinho mais adiantado nos estudos nos animais de produção, o eixo intestino-pele, que está bem prevalente, já bem estudado em animais de pequeno porte, em pets, principalmente em cães atópicos, e o eixo intestino-glândula mamária, que está sendo aí a cereja do bolo dos últimos anos, né? Ainda, a gente ainda está engatinhando, né? Mas acho que a academia já acordou
para essa nova visão, né, mais macro. E eu queria falar um pouquinho, então, de cada um deles, Thiago, se você me permite. Isso, por favor, não, fica à vontade, claro. Então, assim, o que a gente sabe hoje da transferência, que chama crosstalk, entre as mucosas, né? Então, o que a gente tem caracterizado como mucosa? É tudo aquilo que se comunica, direto ou indiretamente, com o meio externo. Então, a gente tem a mucosa oronasal, a gente tem a mucosa pulmonar, que é na sequência, a mucosa gástrica, a gente tem a mucosa também vaginal. E a glândula mamária, que também é um tecido que entra em contato com o meio externo. E tudo que é mucosa, hoje a gente tem uma nova área de estudo chamada imunologia de mucosas, porque elas conversam entre si. As células do sistema imune, que são as células inflamatórias, elas transitam de diversas formas entre as mucosas, ou levando informação ou trazendo informação. Quando a gente pensa, então, isso é chamado os eixos, né? O crosstalk ou os eixos. E o intestino, vamos dizer assim, é a nave-mãe, né? Então, tudo sai do intestino e tudo volta para o intestino. Então, existem linfócitos, que são células da imunidade adaptativa, presente na lâmina própria, em várias estruturas do intestino, e eles são marcados, e aí tem um monte de nome difícil, que acho que não é o objetivo dessa nossa conversa, mas eles são marcados para que eles saiam do intestino, migrem para outros locais e depois eles são obrigados a retornar para o intestino. E todas as vezes que as células inflamatórias fazem esse leve e traz, elas podem levar metabólitos, endotoxinas, bactérias, etc., e também trazer. Então, essa conversa cruzada, ela realmente acontece. Não é história da carochinha, ela realmente acontece, tá? Se a gente pensar na bezerra, quantos de nós aqui a gente não acompanha? A bezerra faz uma diarreia hoje, essa semana, na semana seguinte, ela está com um quadro de pneumonia. E às vezes você trata a pneumonia e não tem sucesso nesse tratamento. Aí a bezerra vem a óbito, o pessoal colhe material, manda aqui para o laboratório, a gente analisa, não consegue isolar nada, não tem nenhum agente infeccioso que a gente isola, né, no pulmão ou na traqueia. E aí, quando a informação do eixo intestino-pulmão veio para a medicina veterinária, nós começamos a entender um pouquinho o que acontece. Então, quando o intestino fica permeado, né, por diversos fatores que a gente já conversou, e transloca, ou seja, extravasa metabólitos, endotoxinas, né, principalmente o LPS, que é o grande componente tóxico, né, das bactérias que compõem o intestino. Quando isso extravasa, via vasos mesentéricos, via células de defesa, eles acabam chegando até o pulmão. Uma vez chegando no pulmão, eles se acoplam aos receptores, principalmente TLR4, que é um receptor próprio para o LPS, e ativa o início de um processo inflamatório, mesmo que não tenha agente bacteriano vivo ali. É simplesmente a migração do LPS através de vasos mesentéricos ou carreado por células de defesa. E aí se faz uma inflamação pós-diarreia, né, no pulmão, sem a presença do agente infeccioso em si. Tá? Então, esse caracterizaria um primeiro estágio desse eixo intestino-pulmão. Tá? E vice-versa também acontece. A gente tem o micoplasma, que ele é uma bactéria, tanto do gado de corte quanto do gado de leite, que circula pelo corpo do animal inteiro, né? Seja através da linfa, dentro de células de defesa, e ele faz esse caminho de vai e volta entre outros sistemas, né? Principalmente pulmão, glândula mamária e intestino. Então, a gente tem todos os formatos de transferência, seja de bactérias, de metabólitos ou de toxinas, do intestino para demais órgãos. Então, no pulmão é o que está sendo mais estudado, né? Tanto que depois a gente tem alguns estudos com o uso de probióticos e prebióticos que melhora a diarreia e melhora muito mais os quadros de pneumonia. E a gente não sabia dizer o porquê que isso acontecia, né? Então, eu acho que esse viés a gente vai acabar descobrindo muitas coisas aí. Existe também o eixo intestino-glândula mamária. Tem alguns poucos trabalhos que foram publicados do ano passado e desse ano, mais ou menos com a mesma linha de raciocínio de transferência de metabólitos e toxinas,
E às vezes a gente vê, ó, a minha vaca tem sempre CCS alta, eu faço cultura, ela está sempre negativa na cultura, então não tem bactéria ali dentro, mas a CCS está sempre alta. Eu faço PCR para micoplasma, também não dá positivo para micoplasma. Por que a minha vaca é sempre inflamada, né? E agora com essa transferência dos metabólitos inflamatórios do intestino para a glândula mamária, isso também está ganhando corpo. Ainda não tem nada comprovado em modelo bovino, tem comprovado em modelo murino e alguma coisa em suínos, tá? Em bovinos estão começando. Eu acho que logo a gente tem algumas outras informações aí para trazer. Tá? Então, é muito interessante essa transferência via células de defesa, via principalmente vasos mesentéricos, e no caso do sistema nervoso, via nervo vago. Tá? Então, coisas que a gente nem imagina. Né? O nervo vago faz um leve trás também importante. Legal, excelente. Ficou claríssima a sua explicação, né? Bom, para a gente ir encerrando por aqui, Carla, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, enfim, deixasse a sua mensagem, né, sobre para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo aí no YouTube, sobre a importância do intestino, sobre a importância de manutenção da saúde intestinal, né? O que você gostaria de deixar como mensagem final dessa nossa conversa? A mensagem final, eu acho que ela passa por instigar em todos nós a vontade de querer saber mais, sempre, né? De pensar diferente do que você ou eu pensávamos ontem. Não tem nada engessado, todas as possibilidades estão aí na mesa para a gente poder olhar para elas e falar assim, vamos estudar, vamos desafiar isso em pesquisas científicas e a partir daí colher os resultados. Né? Mas não dizer assim, isso não existe, ou isso só existe no humano. Né? Nós somos todos seres biológicos, então se acontece no cachorro, se acontece no ser humano, por que não aconteceria com uma vaca? Né? Hoje já tem assim, ainda bem, né, linhas de estudo, inclusive para a parte de comportamento consciencial dos animais de produção. Então, esse estar tudo entrelaçado é a visão que eu vejo do técnico do futuro, né? Que o futuro já está aqui, né? Já está acontecendo agora, não é para daqui 10 anos, é para daqui 10 dias. Então, que os jovens que porventura estão nos assistindo aí, que eles abram a mente para poder estudar coisas novas e disruptivas, né? Os animais merecem isso da gente, sabe? Legal, ótimo. Bem, conversei aqui com a doutora Carla Vasconcelos, nos deu uma aula sobre a introdução, a importância da saúde, e principalmente com essa última parte que eu considero aí mais interessante, né, que é essa ligação aí com os eixos. Acho que isso é fantástico, né? Acho que isso demonstra, né, muito mais a importância que o intestino tem nos nossos organismos, vamos dizer assim, né? E, bem, obrigado, Carla, pela sua disponibilidade em nos atender aqui, tá? Foi um prazer recebê-la. E a gente continua ainda nesse bloco, nós teremos mais conversas aí sobre saúde intestinal, né? Agora com outras visões, trazendo aí outros tópicos dentro desse grande assunto. E obrigado, pessoal, pela sua audiência, ok? Espero que vocês estejam conosco novamente. Um forte abraço.